Turma, bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso conteúdo, nossa aula de hoje. Lembrando que nós começamos a falar sobre via de administração de medicamento, e aí só relembrando alguns pontos para a gente poder continuar neste conteúdo, é que quando nós falamos em via de administração de medicamento, nós estamos falando que é o local onde os medicamentos vão ser administrados. E dentro desse contexto, é muito importante compreender que essa questão do local onde é administrado o medicamento, ele é importante porque dependendo da situação, da condição, da natureza da droga, da condição do paciente, a gente tem algumas vias que elas são importantes, né? E aí, por exemplo, a condição do paciente, se por acaso o paciente estiver vomitando, não se pode dar o medicamento por via oral, administrar por via oral. Se é uma grande quantidade de droga, já não pode ser administrado, por exemplo, pela via intramuscular. E se você deseja, por exemplo, um efeito rápido da medicação, já tem que ser pela via intravenosa. Então, é muito importante compreender que os aspectos da via de administração, ela influencia nesse contexto, tá? E aí, de modo geral, as vias de administração de medicamentos, elas são, de modo geral, classificadas em dois grandes tipos, né? Que no caso seria via de administração enteral e via de administração parenteral, sendo que a via de administração enteral ela está associada à passagem do medicamento pelo trato gastrointestinal, enquanto a via parenteral ela não passa pelo trato gastrointestinal. E dentre a via de administração parenteral, nós ainda temos uma classificação que é a via de administração direta e indireta. Quando se refere à via de administração direta, se refere a uma via que necessita, por exemplo, de agulha. Necessita, gente, de injeção, tá? E a via de administração parenteral indireta é aquela que não necessita de agulha, de injeção, como, por exemplo, a via conjuntival, a via tópica. E aí eu falei para vocês na aula anterior tudo sobre a via de administração enteral, e agora a gente vai falar sobre a via parenteral, sendo que eu já comentei para vocês anteriormente a via de administração intravenosa. Agora, nós vamos falar sobre a via de administração intramuscular. O próprio nome da via já se refere à importância e à localidade da administração, né? A via de administração intramuscular, gente, ela é administrada na profundidade do músculo. E isso aqui é muito importante. Tem que administrar no músculo, tá? Não é na superfície, é na profundidade do músculo. Logo, se eu falo que a administração é no músculo, literalmente você tem que perfurar esse músculo, tá? Então, só como um conceito, é uma via que permite a administração de drogas na profundidade de músculo, tá? Tem como formas farmacêuticas que podem ser usadas para administração via intramuscular. Soluções aquosas, oleosas e suspensões, tá? E como todas as vias, de modo geral, eu estou mostrando para vocês as vantagens e as desvantagens. Qual seriam as vantagens da via de administração parenteral do tipo intramuscular? Ela é mais segura que a via intravenosa. Por quê? Porque lembra que eu comentei para vocês, uma vez que o medicamento ele é administrado na veia, não tem como você retirar aquela substância. Já, por exemplo, quando é administrado na via intramuscular, tem como você retardar o processo de absorção, por exemplo, utilizando um gelo, tá? Então, por isso que ela é considerada mais segura, até porque a administração intramuscular, a absorção, ela é gradativamente, ela não é de uma vez. Então, tem como você tentar já dar medicação ou um antídoto e reverter a situação envolvida aqui, tá? A via intramuscular, gente, ela permite pequenos volumes de drogas
E aí é muito importante que esse volume de droga ele está muito associado ao músculo em que vai ser administrado. Por exemplo, no deltoide, né, que é a região aqui do braço, só permite entre 1 a 3 ml, enquanto o glúteo ele vai de 1 a 5 ml, tá? E isso aqui é muito importante, turma, esse conhecimento e essa responsabilidade na administração do medicamento por via intramuscular em determinado músculo, porque isso aqui influencia no efeito e também em problemas associados. Por exemplo, você pegar um medicamento, um exemplo, a bezetacil, que a administração é 4 ml, que é administrado num deltoide, que é um músculo que suporta até 3 ml, você possivelmente vai ter extravasamento do líquido, então vai ter diminuição do efeito. O músculo pode não comportar essa quantidade de líquido e ter rompimento das fibras, levar a um processo inflamatório, consequentemente uma gangrena, necrose, tá? Se administra até a posição, gente, a maneira com que vai administrar o medicamento via intramuscular. Tem toda uma técnica, tem todo um método a ser seguido. A via intramuscular, gente, teoricamente, ela é considerada uma via de baixa sensibilidade dolorosa devido à baixa inervação. O que seria isso? Em outras palavras, eu estou querendo dizer que a via intramuscular ela é para ser indolor ou com baixa dor, né? Por quê? Porque a administração do medicamento, gente, é feito dentro do músculo. Logo, o músculo ele não tem esses receptores sensitivos à dor. Aí vocês podem se questionar, então por que a bezetacil ela dói tanto? Na verdade, o fato da bezetacil doer, porque ela tem um perfil oleoso e ela expande o músculo. E o músculo aumenta o seu tamanho, né? A sua expansão e começa a comprimir os receptores ao redor do músculo. Por isso que acaba sentindo dor. Mas a administração diretamente no músculo, ela é para ser indolor, porque não tem esses receptores sensitivos, tá? Alguns fármacos, eles fazem depósito no músculo, promovendo a concentração plasmática terapêutica prolongada. Gente, toda vez que vocês encontrarem colchete, toda vez que vocês encontrarem colchete, que significa concentração, tá? Então, de modo geral, turma, quando se fala aí, por exemplo, que alguns fármacos eles fazem depósito, significa o quê? Que tem vários fármacos que são administrados pela via intravenosa, que o efeito desse fármaco demora tempo, né? Demora anos, desculpa, demora meses para fazer o efeito. Por exemplo, a bezetacil mesmo. Uma bezetacil ela tem um efeito aí, ela prolonga por um efeito por 30 dias. Por 30 dias ainda está fazendo um efeito antibacteriano. Por quê? A substância, uma vez administrada no músculo, ela vai sendo absorvida lentamente para a corrente sanguínea, gradativamente. E isso acaba levando a um efeito mais prolongado. É o exemplo também aí dos anticoncepcionais injetáveis, também tem esse perfil. Desvantagens. O indivíduo ele pode ter alguns efeitos, né? Esses efeitos adversos podem estar muito associados ao erro na administração do medicamento, mas o indivíduo pode sentir dor, desconforto, dano celular, hematoma, abscessos e reações alérgicas, né? Essas reações alérgicas podem estar associadas à própria picada, né? A lesão, como também a própria substância. Mas esses outros aí de dor, desconforto, dano celular, hematoma e abscesso, principalmente do desconforto até abscesso, está muito associado a erro de administração. É muito importante que quando vai administrar um medicamento por via muscular, esse músculo tem que estar relaxado, porque quanto mais o músculo estiver contraído, maior probabilidade de ter lesão, né, dor e de um indivíduo ele sentir dor, né, e sangramento. Por quê, gente? Porque quando o músculo está contraído, existe uma força que dificulta a penetração da agulha. A agulha vai conseguir literalmente romper as fibras musculares, mas contraída vai sentir muito mais dor, tá?
Por isso que é importante que quando o indivíduo vai tomar um medicamento, vai ser administrado um medicamento intramuscular, que ele esteja numa posição adequada, relaxado, né? Não geralmente, como a gente vê, o indivíduo, por exemplo, vai ser administrado medicamento no glúteo, aí o indivíduo está em pé, tem que, na verdade, ficar em uma posição mais adequada. E a desvantagem da via intramuscular é que não permite a administração de substâncias irritantes, com pH diferente do local, tá? E aí, quando nós falamos nesse pH diferente do local, é a característica da substância mesmo. E tem que tomar cuidado, tem que verificar que a desvantagem é porque só substâncias hipertônicas ou anisotônicas podem ser administradas. Uma outra via de administração, gente, direta, que precisa utilizar a injeção, é a via chamada subcutânea ou hipodérmica. De modo geral, essas vias elas recebem os nomes de acordo com o perfil do músculo ou do tecido que vai ser administrado. Se eu falo via subcutânea, eu estou me referindo basicamente ao quê? A uma administração do medicamento no tecido hipodérmico, que é abaixo da dérmica ou subcutânea, tá? Então, a via subcutânea é aquela onde a droga é administrada no tecido subcutâneo. Um dos medicamentos mais comuns para a administração subcutânea, gente, é a insulina, tá? A insulina. Hoje nós temos uma importância muito grande, porque antes, gente, não existia agulhas, né, para um tamanho adequado para os tecidos. Então, por exemplo, na própria imagem está mostrando uma agulha muito grande. Essa agulha, gente, ela pode, por exemplo, ultrapassar o tecido subcutâneo e chegar até o músculo. E aí a administração não seria mais subcutânea, seria intramuscular. Hoje já tem agulhas específicas para esses músculos, para esses tecidos, tá? Inclusive, não sei se você já ouviu falar do medicamento chamado liraglutida, que é o conhecido Victoza, que está sendo utilizado por muitas pessoas para o emagrecimento. Ele tem a administração dele no tecido subcutâneo. Inclusive, existe a venda de agulhas do tamanho para o tecido subcutâneo para não ter esse erro, tá? As formas farmacêuticas que podem ser usadas para administração no tecido subcutâneo pode ser soluções e também suspensões. Em relação à via subcutânea ainda, ela permite a administração de baixos volumes de drogas, olha só, gente, só de 0,5 a 2 ml, né? Ou seja, é muito baixo mesmo, então não dá para ficar administrando qualquer substância, são substâncias específicas para o local, tá? Não permite a administração de substâncias irritantes ou com pH distante do local. Na verdade, turma, eu até comentei isso para vocês anteriormente, na aula anterior, que quando nós falamos nessa questão aí das vias de administrações, os medicamentos eles têm que ter um perfil de administração, a característica da substância semelhante ao pH local, semelhantes características local, porque senão isso vai levar a influência no processo de absorção, vai levar a irritação, inativação. Então, independente da substância, esses locais aí eles têm que ser bem específicos, tá? É de sensibilidade dolorosa, devido à presença de nociceptores ou algoreceptores que produzem dor, tá, turma? Então, isso aí também é muito importante, que a via subcutânea ela acaba sendo muito dolorosa. E se vocês observarem na imagem, que se refere, por exemplo, à via subcutânea, observa a quantidade de vasos, observa a quantidade de nervos associados à região subcutânea. Por isso que fala que ela é altamente dolorosa, porque ela tem muitos receptores, tá? Como nociceptores e algoreceptores, tá? Que são receptores sensitivos que levam à sensibilidade à dor.
E a outra via direta, tá, gente, é a via intradérmica. Essa via, gente, intradérmica injetável é aquela onde a droga é administrada entre a derme e a epiderme, ou seja, no próprio nome está dizendo, intradérmica é na derme, tá? E essa via, gente, ela é muito usada para testes alérgicos e vacinas, né? E não sei se alguém já fez algum teste alérgico aqui, mas é muito utilizado, né, para essas finalidades. Inclusive, ela é muito dolorosa, porque essa região da epiderme, da derme, gente, ela é muito sensível a muita presença de receptores. E isso é fácil de entender, porque é uma característica da pele, né? Porque se você, por exemplo, se você estiver distraído e vir alguém triscar em você, ou passar um vento frio ou quente, você vai perceber. Então, se administra uma substância ali na derme, consequentemente vai ser mais doloroso por causa dessa sensibilidade desse tecido. Tá? As formas farmacêuticas que pode ser administrada pela via intradérmica são as soluções. E aí, de modo geral, nós temos outras vias diretas, que quando me refiro a via direta, eu estou falando de vias que necessitam de injeção, tá? Nós temos a via peridural, a via intra e a via intraarticular. Apesar de eu falar agora para vocês dessas vias, é importante entender que a via intratecal, ela é entre o espaço subaracnoide e ventrículo cerebral. É utilizada para atravessar a barreira hematocefálica. Ela é muito utilizada quando alguns pacientes têm algum tipo de meningite, que o fármaco não alcança as meninges, tá? A via peridural, espaço delimitado da medula. Via intraarterial, isso é bem simples, né? Diretamente na veia, medicamento diretamente, desculpa, na artéria, tá? E geralmente é porque se deseja um efeito farmacológico rápido. Via intraarticular. Injeta-se o fármaco no interior articular, como por exemplo no joelho. E por último, nós temos E por último, turma, nós temos a classificação das vias parenterais do tipo indireta, né? E quando nós falamos via de administração parenteral tipo indireta, nós nos referimos, de modo geral, a uma administração que não precisa de agulha, tá? E aí nós temos a via indireta, ou seja, tópica, que é a administração no tecido cutâneo, né, que pode produzir efeitos sistêmicos, terapêuticos ou tóxicos, tá? A absorção depende da área de exposição, ou seja, quanto maior a área, maior a absorção. Depende também da difusão do fármaco na derme, então, geralmente, o fármaco, quando ele é bastante lipossolúvel, ou ele precisa ser lipossolúvel para ser usado via subcutânea. A temperatura, quanto mais alta a temperatura, melhor será a absorção e o estado da hidratação da pele também influencia. Então, lembre, tecido cutâneo, como se fosse a pele mesmo, tá? E aí, nós temos, de modo geral, a via indireta, que seria por tecido mucótico, que seria a mucosa. É ricamente vascularizado, fácil absorção de princípio ativo e tem ação local e quando captado pela corrente sanguínea sistêmica.
né? Gente, é como se a mucosa ela fosse um tecido bem mais fino que a derme, mais fino que a epiderme, né? Vamos imaginar quando eu falo do tecido cutâneo, é passar a pomada no braço, o creme no braço. Já a tópica é quando você, por exemplo, administra a substância, um Sorine nas narinas. Ali é um tecido mucótico. E aí, sem dúvida, a mucosa tem maior facilidade de absorção dos princípios ativos e cai na corrente sanguínea. E aí, se cai na corrente sanguínea, geralmente se tem efeito sistêmico. E ainda, dentre as vias indiretas, né, tópica, tem-se a via conjuntival e também a via geniturinária. Quando a gente fala dessas duas vias, de modo geral, ambas é para ter efeitos locais, né? Mas entenda, todas as vias de administração que têm uma possibilidade de alcançar a corrente sanguínea sistêmica, ela vai levar efeitos adversos, vai levar efeitos sistêmicos. E quando a gente fala em via conjuntival, o próprio nome se refere via conjuntival, né? Ou seja, é na região auricular, tá? Desculpa, na região oftálmica. E quando a gente fala via geniturinária, a gente está falando principalmente na região genital. Por exemplo, das mulheres na região vaginal. Formas farmacêuticas que podem ser usadas, de modo geral, para uma dessas vias. Cremes, pomadas, geleia, soluções, comprimido, no caso, para a região vaginal, óvulos, no caso, para a região vaginal, tá? Em relação aos olhos, a conjuntival, a maioria é soluções, tá? E a nossa última via de administração parenteral do tipo indireta é a respiratória. E aí, em relação à via respiratória, é importante compreender que essa via respiratória ela vai desde a mucosa nasal até os alvéolos, tá? Então, da hora que se administra, por exemplo, na região, começa a substância a entrar em contato com a região das narinas, do septo nasal, já pode começar a ter absorção, tá? Pode ser usada para efeitos locais ou sistêmicos, como, por exemplo, para efeitos sistêmicos, nós temos aí os anestésicos inalatórios, e isso é bem clássico, gente, essa questão dos efeitos sistêmicos da via respiratória. Quantas vezes, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma cirurgia e aí vai ter que dar anestésico por via respiratória? É só começar a inalar o vapor, que é questão de minutos, segundos, na verdade, já começa a dormir, tá? Um indivíduo, ele tem, de modo geral, gente, de modo geral, pode ter uma administração de pequenas doses, com ação rápida e poucos efeitos adversos sistêmicos. Algumas substâncias podem levar à irritação da mucosa. Pode ocorrer perda de efeito por deposição de partículas inaladas na via aérea superior ou impedimento da progressão ao trato respiratório inferior devido às secreções. O que seria isso? De modo geral, em relação à via respiratória, em relação a esse parágrafo, significa o quê? Gente, o nosso sistema respiratório, ele tem algumas células especializadas, que são células ricas em cílios, tá? É como se fossem células limpadoras, como se fosse uma vassoura. Além disso, essas células, existem algumas especializadas que produzem muco. E esse muco ele fica depositado em todo o trato respiratório. E aí, muitas vezes, algumas substâncias acabam não chegando até o local de absorção, como os alvéolos, e fica aderido nesse muco ou nessas células, tá? Impedindo de ser absorvido. E acaba sendo eliminado depois pela retirada dessas secreções. Quais são os métodos de administração de medicamentos pela via respiratória? Pode utilizar o processo de inalação, né? E aí, quando a gente fala nesse processo de inalação, é literalmente a liberação de um gás
Esse gás ele pode ser tanto de partículas sólidas ou líquidas geradas por aerosóis, tá? Ou nebulização. E, consequentemente, se torna um gás, e esse gás vai ser absorvido desde a região nasal até os alvéolos, tá? Lembrando que eles podem se depositar na via de acordo com a história que eu comentei para vocês do muco e das células, tá? Turma, é muito importante esse conhecimento aqui, porque assim, muitas vezes as pessoas elas não acham que quando a gente fala em via respiratória, é só gás que é usado. Na verdade, por um processo de pressão, um líquido ou substâncias sólidas se tornam partículas menores e se tornam um gás. E aí é absorvido e acaba sendo utilizado, por exemplo, por via respiratória, tá? É um exemplo para vocês terem ideia. Em relação ao desodorante, aqueles desodorantes que com Rexona, que são em forma de gás. Se vocês observar, ali dentro daquele Rexona, ele tem várias partículas sólidas. Aí, quando vem a pressão do aerosol, essas partículas sólidas se transformam em um gás, tá? E dá de ver, dá de perceber quando a pessoa, por exemplo, não agita corretamente ou então acaba administrando usando esse desodorante muito próximo das axilas. E aí vai ficando muito esbranquiçado por causa do pó que está sendo acumulado. Ok, turma? Alguma dúvida, alguma pergunta de via de administração de medicamento? Quer comentar alguma coisa? Tá certo, Alane. Aí agora nós encerramos nossa aula de via de administração de medicamento e eu vou passar agora para a aula de biodisponibilidade. Turma, só 2 minutinhos para eu iniciar a biodisponibilidade.
Turma, vamos iniciar o nosso conteúdo de biodisponibilidade. Esse conteúdo de biodisponibilidade, ele é bem pequeno, é uma aula basicamente só de 8 slides, tá? Mas é só para você compreender alguns conceitos importantes. Não sei se você já ouviu falar, mas é comum, por exemplo, quando se fala em biodisponibilidade, se referir a alguns testes que são responsáveis para determinar a disponibilidade de bioequivalência. E o que seria, de modo geral, bioequivalência? Na verdade, está associado a vários aspectos para saber como e a quantidade, a concentração que a substância alcança a corrente sanguínea, tá? Então, de modo geral, nós temos dois conceitos que é muito importante compreender. O primeiro é a fração do fármaco administrado que alcança a corrente sanguínea sistêmica. Então, é importante compreender que quando eu falo biodisponibilidade, eu estou me referindo ao quê? A fração do fármaco que chega à corrente sanguínea. Então, foi administrado um medicamento, esse medicamento ele tem uma concentração, quanto dessa concentração chegou na corrente sanguínea? E essa concentração que chega na corrente sanguínea é o que nós chamamos de biodisponibilidade. Além disso, gente, essa biodisponibilidade, ela é expressa como a fração do fármaco administrado que tem acesso à circulação sistêmica na sua forma química inalterada. Esse conceito, esse segundo, ele é um pouco mais amplo, né? E quando eu me refiro nesse conceito um pouco mais amplo, tem uma parte que é muito importante nós compreendermos. Aqui exemplo, por exemplo, o que isso aí é importante? Olha esse segundo conceito. Ela é expressa como a fração do fármaco administrado que tem acesso à circulação sistêmica na forma química inalterada, tá? Então, de modo geral, gente, o que acontece? Quando ingere-se um medicamento, dependendo da via em que é ingerido esse medicamento, administrado esse medicamento, a substância ela pode passar pelo aquele efeito de primeira passagem que eu comentei para vocês anteriormente, né? Que lá da via de administração de medicamento. E aí, por exemplo, efeito de primeira passagem. O que seria esse efeito de primeira passagem? É quando a substância ela passa primeiro pelo fígado antes dela chegar à corrente sanguínea sistêmica. E uma parte dessa substância ela pode sofrer metabolismo, ou seja, ela pode sofrer alteração química. Essa parte da substância que sofreu alteração química, ela não é considerada biodisponível. Biodisponibilidade é aquela parte da substância, é aquela concentração que chegou na corrente sanguínea sistêmica na sua forma química inalterada. Olha esse exemplo. Vamos imaginar que vocês vão tomar um medicamento que ele é 100 miligramas, né, do princípio ativo. E aí ele é administrado por via oral. Quando ele é administrado por via oral, apenas 70 miligramas desse fármaco foram absorvidos inalterados. O que seria isso? Eu tenho 100 miligramas, contudo, apenas 70 miligramas que chegou na corrente sanguínea na sua forma inalterada. Os outros 30 se perdeu pelo caminho ou sofreu alteração química lá no efeito de primeira passagem. Logo, a minha biodisponibilidade desse fármaco é de 70%, tá? É de 70%. Gente, a via de administração, que é 100% biodisponível, ou seja, a quantidade que tu tem de substância é a quantidade que tu vai administrar, é a via intravenosa, tá? É a via intravenosa. Por quê? Porque a via intravenosa, ela já vai direto para a corrente sanguínea sistêmica. E você tem ali uma seringa com uma quantidade que já vai ser colocada direto na corrente sanguínea. Por exemplo, você tem
você tem 1 ml de um fármaco que vai ser administrado pela via intravenosa. E esse fármaco ele tem 100 miligramas. Tem 1 ml, nesse 1 ml tem 100 miligramas. Ou seja, quantas miligramas tu vai colocar na corrente sanguínea? 100 miligramas, porque é o valor total. Então, você tem 100% de biodisponibilidade. Gente, e essa questão da biodisponibilidade, ela se torna importante em que sentido? Porque se um fármaco não alcançar a corrente sanguínea sistêmica em uma biodisponibilidade adequada, ele não vai ter efeito, ou ele não terá um efeito. Por quê? Não sei se vocês se recordam, mas lá da videoaula que eu falei sobre dose, né? Sobre dose mínima, máxima, tóxica e letal, é importante compreender que para que tenha um efeito terapêutico, é necessário que tenha uma dose mínima para começar a fazer o efeito. Se eu não tenho uma biodisponibilidade boa, consequentemente, o fármaco pode não chegar numa dose mínima e aí não ter um efeito adequado. E aí, turma, para tentar explicar um pouco melhor para vocês biodisponibilidade, eu trago para vocês algumas comparações entre vias de administração associado, por exemplo, à formulação de digoxina, que é o que nós podemos observar aí nesse gráfico, tá? O que seria isso? Olha só, a formulação ou a via ou a forma farmacêutica, ela também influencia nessa biodisponibilidade, tá? E aí, como é que determina a biodisponibilidade de um fármaco, de um princípio ativo? Ela é determinada pela comparação dos níveis plasmáticos do fármaco depois de uma via particular de administração, por exemplo, a administração por via oral, com os níveis plasmáticos do fármaco obtido por injeção intravenosa, na qual todo o fármaco entra na circulação rapidamente. Em outras palavras, a determinação da biodisponibilidade ela é feita através de comparação. Então, eu administro o medicamento por via oral, e, aliás, administro medicamento por via intravenosa e administro medicamento por via oral. E aí eu vou verificando, vou fazendo a dosagem dessas substâncias na corrente sanguínea. Então, de modo geral, eu vou conseguir comparar a concentração de uma via e de uma outra via, por exemplo, tá? E aí, nós podemos observar, por exemplo, neste gráfico, gente, essa característica da determinação dessa biodisponibilidade. Como assim? Olha só, nesse gráfico vocês podem observar que aí no eixo horas, né, se refere à quantidade de tempo e nesse eixo concentração plasmática se refere à quantidade de substância da digoxina que está na corrente sanguínea. E se vocês observarem, nós temos 4 linhas aí que tem cores diferentes, né? Uma preta, uma marrom, uma roxa e uma vermelha. Analisando esse gráfico, qual seria, por exemplo, a via de administração intravenosa, que tem uma grande biodisponibilidade? Qual seria a via oral? Qual seria a via intramuscular? Qual seria a via subcutânea, por exemplo, ou sublingual? De modo geral, gente, essa primeira linha, a preta, ela seria, em comparação a essas outras, ela seria intravenosa. Porque se vocês observarem no eixo vertical, ela é que está com a maior concentração de fármaco. Então, se ela está com a maior concentração de fármaco na corrente sanguínea, ela vai ser a via intravenosa. Já a marrom, nós poderíamos classificar ela como a via sublingual. Por que com a via sublingual? Porque a via sublingual também tem um perfil de administração por uma absorção rápida e também cai muito rápido na corrente sanguínea sistêmica. Então, acaba tendo uma biodisponibilidade maior. Essa roxa,
essa via de administração aí, nós podemos comentar que é como se fosse a via intramuscular, que tem uma absorção mais lenta e, contudo, uma vez que quiser absorvida, ela sai do músculo e vai para a sanguínea. Já essa vermelha, nós poderíamos colocar que é a via oral. Por quê? A via oral, geralmente, ela demora mais, tem uma biodisponibilidade, e essa biodisponibilidade sempre é muito baixa, tá? Comparada às outras vias. Aqui, gente, só mostra a importância em relação às vias de administração e essa via de disponibilidade. Por isso que por isso que a via intravenosa ela tem um efeito bem mais rápido, porque como ela tem uma disponibilidade praticamente de 100%, ela chega já na dose máxima muito rápido, então tem uma potência muito rápida. Diante dessa questão da biodisponibilidade, e quero muito que vocês consigam compreender esse aspecto aqui, né, que a biodisponibilidade ela é um fator associado ao efeito do medicamento, sem dúvida, e se o fármaco, se a substância ela não alcança a corrente sanguínea adequadamente para que tenha um efeito, não tem essa biodisponibilidade, isso vai deixar de ter uma terapêutica adequada. E isso é importante nós compreendermos que tem alguns fatores que influenciam essa biodisponibilidade. Entre esses fatores, nós podemos falar do efeito de primeira passagem, que eu já até comentei anteriormente para vocês, né? Que quando nós falamos desse efeito de primeira passagem, eu me refiro literalmente à capacidade da substância sofrer metabolização e ter alteração química da sua estrutura e, consequentemente, ela não entra dentro da concentração do princípio ativo inicial para ter essa biodisponibilidade. A solubilidade da droga, né, a capacidade da substância se diluir, se dissolver em um meio, nas secreções para que possa ser absorvida. Instabilidade química, o que seria isso? Se temos substância, princípios ativos, que a estrutura química ela é muito instável, ou seja, ela consegue fazer muita interação, sofrer muito aspecto de modificação desses radicais. E aí, consequentemente, vai ter mudança na sua estrutura química e ela não entra nesse rol da biodisponibilidade. Gente, formulação farmacêutica é muito importante, tá? Até porque essa formulação ela também sofre influência da via de administração. Por exemplo, sem dúvida, as substâncias líquidas elas vão ter uma biodisponibilidade bem mais rápida e talvez até maior do que as sólidas, porque as formas farmacêuticas líquidas elas não precisam passar pelo processo de desintegração. Ela vai direto para a corrente, ela vai logo ser diluída nas soluções e, consequentemente, ser absorvida. Enquanto as formas farmacêuticas sólidas, elas precisam se desintegrar, tá? Ela precisa se desintegrar para depois ser diluída, para depois ser absorvida. Ou seja, acaba tendo uma demora mais nessa biodisponibilidade. E, por último, dentre os fatores que influenciam Dentro dos fatores que influenciam a biodisponibilidade, nós temos aí as características individuais do paciente, tá? Como assim? Questões de doenças associadas a esse paciente, problemas de absorção ou de próprio metabolismo, se o metabolismo está mais lento ou mais acelerado, tudo isso vai vir a influenciar nesse contexto, tá? Então, todos esses fatores aqui que eu comentei para vocês, eles podem influenciar no quesito aumento da biodisponibilidade, como também diminuição dessa biodisponibilidade. E não esqueça, biodisponibilidade é a característica associada à quantidade de substância que chega na corrente sanguínea na sua forma inalterada. E essa biodisponibilidade ela se torna importante porque, dependendo da concentração, eu tenho um efeito mínimo, eu tenho um efeito máximo, eu vou ter um efeito literalmente da substância.
E aí, comentei para vocês, né, sobre o aspecto associado à biodisponibilidade, certo? Agora é importante nós entendermos esse termo aqui, bioequivalência. Até porque, turma, quando nós nos referimos à bioequivalência, eu estou me referindo à característica do indivíduo, da substância, literalmente tem alguns aspectos importantes. Em que sentido? Vocês vão ver muito no dia a dia de vocês o termo, a substância, o medicamento A é bioequivalente ao medicamento B. Mas por que é bioequivalente? Tem algum teste? Passou por alguma característica? Olha só, quando eu me refiro em bioequivalência, nós temos esse conceito aí. Dois fármacos relacionados são bioequivalentes se eles apresentam biodisponibilidade comparáveis e tempos similares para alcançar o pico de concentração plasmática. Em outras palavras, dois fármacos eles são bioequivalentes quando eles têm basicamente a mesma biodisponibilidade dentro de um mesmo período de tempo. E aí entra, gente, aquelas características de classificação dos medicamentos no Brasil. No Brasil, os medicamentos ainda são classificados como medicamento de referência ou ético, medicamento genérico ou medicamento similar, né? Quando nós falamos essas três classificações, um dos fatores associados a essas três classificações é justamente essa questão da bioequivalência. Olha só, vamos imaginar, por exemplo, o Tilenol. O Tilenol, nome de marca, é o medicamento de referência, é o medicamento ético. Esse medicamento ele passou por vários testes, inclusive esse teste aí de biodisponibilidade, para saber qual é a biodisponibilidade do paracetamol, do Tilenol, em determinado período de tempo. Perfeito. E aí vem agora o paracetamol genérico. Se é genérico, significa que ele tem biodisponibilidade, ele tem bioequivalência. Então, por exemplo, se a bioequivalência, aliás, se a biodisponibilidade do Tilenol é de 85% na corrente sanguínea, possivelmente o medicamento genérico, que é o paracetamol, ele vai ser de 83, 84, 85, ou seja, é muito próximo do medicamento de referência. Então, se eles têm basicamente a mesma biodisponibilidade, o medicamento ético com o medicamento de marca, desculpa, o medicamento ético com o medicamento genérico, eles são então bioequivalentes. Já, por exemplo, os fármacos que é conhecido aí como similares, não existe uma regra, apesar de já ter leis sancionadas que deram prazo de reorganização dos laboratórios nesse quesito, para que os medicamentos similares eles passem agora pelos testes de bioequivalência e deixem de ser similares, tá? Daqui a alguns anos não vai mais existir essa classificação similar. Mas só para vocês entenderem, os medicamentos similares, de modo geral, eles não eram obrigados a passar pelo teste de bioequivalência. Ou seja, se eles não passavam pelo teste de bioequivalência, eu não tinha uma certeza da quantidade de substância que chegava na corrente sanguínea. E se eu não tenho uma certeza, uma qualidade que essa substância chega na corrente sanguínea, eu possivelmente posso não ter efeito. O medicamento pode não ter efeito. Inclusive, gente, muitos fármacos similares, eles eram considerados como farinha. Você está tomando uma farinha. Por quê? Porque não tem princípio ativo suficiente para chegar na corrente sanguínea, tá? Nesse quesito que eu estou comentando aqui para vocês, eu estou afirmando que todo medicamento genérico, ele tem qualidade. Que todo medicamento genérico ele é tão bom quanto o ético. Por quê? Porque ele é obrigado, por lei, passar pelos testes de bioequivalência. Logo, eu posso afirmar que esses fármacos genéricos, eles têm semelhança na sua biodisponibilidade em relação ao de marca. Ou seja, vai chegar na concentração mínima, vai chegar à concentração necessária para ter um efeito terapêutico. Ao contrário dos medicamentos similares, tá? Que não tem essa comprovação. Lógico que não são todos, tá?
Hoje nós já temos muitos medicamentos similares que eles não deixaram de ser similares e eles passam agora a ser chamados de equivalentes ou bioequivalente. Quando você pegar um medicamento que tem na caixa, por exemplo, equivalente ou bioequivalente, é porque um dia ele foi similar e hoje não é mais. Já passa pelos testes de bioequivalência e isso é muito bom. E aí é muito importante vocês diferenciar um aspecto aqui de equivalentes farmacêuticos e bioequivalência. Bioequivalência está relacionada a dois medicamentos com o mesmo princípio ativo que tem semelhança na chegada da concentração na corrente sanguínea. Já quando a gente fala equivalentes farmacêuticos, é quando os medicamentos eles têm a mesma substância ativa, a mesma quantidade, a mesma forma, a mesma via de administração. Então, por exemplo, quando vocês pegam Tilenol, paracetamol genérico e Tilaflex, esses três medicamentos eles são considerados equivalentes farmacêuticos, porque eles têm a mesma substância ativa, eles têm a mesma quantidade, a mesma miligrama, a mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração. Eles são equivalentes farmacêuticos, mas não são bioequivalentes. Quem é bioequivalente aí? É só o Tilenol e o paracetamol genérico, porque eles passaram por testes de biodisponibilidade. Mas já o Tilaflex, ele não é bioequivalente, mas o Tilaflex, ele é equivalente farmacêutico comparado aos demais. E aí, turma, é muito importante. Só um momento. E aí, turma, já que nós estamos falando de modo geral sobre biodisponibilidade, né?
O que acontece? Diante desse conceito aí associado à biodisponibilidade, é muito importante lembrar, né, que diante dessa questão de biodisponibilidade, no Brasil surgiu essa classificação de medicamento de referência, medicamento genérico e medicamento similar, né? Quando nós pensamos nesse contexto, principalmente dos medicamentos genéricos, ele é oriundo de uma lei, né, lei número 9.787, de 10 de 2 de 99, e a resolução número 391, de 9 de 8 de 99, né, do Diário Oficial da União. De modo geral, é mais conhecido como lei do genérico, né, que é essa lei 9.787, de 99. Né? O que é que tem nessa lei? Essa lei, gente, ela implantou o uso de medicamento genérico em nosso país, e isso foi muito importante. Por quê? Essa lei, ela aumentou a acessibilidade da população aos medicamentos, porque teoricamente, e na verdade na prática, muitos medicamentos despencaram em relação a valor. Os genéricos se tornaram mais baratos, mais acessíveis, e os medicamentos de referência acabaram tendo que também diminuir o valor em relação a esse aspecto para levar uma competitividade de mercado, tá? E essa lei, ela segura a qualidade, a eficácia e a segurança desses medicamentos em si, tá? Então, por isso que quando fala assegura a qualidade, eficácia e segurança, mostra aí a importância dessa característica aí dos medicamentos em si. Por isso que essa história de dizer que medicamento genérico não presta, não tem qualidade, é errado, é infundada. Lógico, turma. O que é que acontece? Para diminuir custo na produção do medicamento genérico, muitas vezes utiliza recipientes, adjuvantes, diferente daquele de referência, tá? Mas em nível de quantidade de substância que vai chegar na corrente sanguínea, que diminui o efeito, que pode levar ao efeito terapêutico, é igual, tá? E aí, eu trago para vocês algumas características do medicamento genérico, né, que tem de modo geral algumas características associadas aí à caixa. O medicamento genérico, gente, ele é muito simples de ser identificado porque ele tem algumas características importantes que apresenta, né, que é apresentado na caixa, como por exemplo, o nome do medicamento genérico não é o nome de marca nem nome comercial, tem que ser o nome do princípio ativo, tá? E isso já é algo de identificar. Logo abaixo do princípio ativo tem que ter o número da lei que levou à formação do medicamento genérico. Além da taxa, né, taxa ou vermelho, ou preto e etc., taxa preta, tem que ter também uma taxa amarela representando o nome, né, do medicamento genérico com um G maiúsculo. Isso são características, gente, muito importantes para a identificação. Contudo, os medicamentos, como pode dizer, os medicamentos similares e os medicamentos de referência, eles já não têm essa característica aqui de identificação. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que quando se fala em medicamentos de referência, tem um Rzinho, uma bolinha com R dentro. Gente, esse Rzinho, o R dentro da bolinha, não é medicamento de referência. Isso aí é que significa que a marca foi registrada. E aí eu posso ter um medicamento de marca que é similar, que também teve o registro. Não significa. Infelizmente, ou você tem conhecimento sobre fármacos e medicamentos, ou você tem que ir lá naqueles livros que ficam no balcão ou na internet para saber se aquele medicamento é de marca ou se é similar, tá? Infelizmente, só é possível identificar o medicamento genérico. O de referência e o similar não é possível. Só para vocês compreenderem mais um pouco, né, o que seria medicamento de referência, genérico e similar, nós temos, por exemplo, alguns conceitos, né? O medicamento de referência, ele pode ser considerado um medicamento inovador, que teve o seu registro no órgão federal, no caso, responsável pela vigilância, que no caso seria a Anvisa no país, né?
cuja eficácia, a segurança e a qualidade foram comprovado durante o registro, tá? E essa eficácia e essa segurança desse medicamento de referência, eles foram comprovados por estudos clínicos, né? Ou seja, foram comprovados naqueles estudos com pessoas. Já um medicamento genérico, ele é um medicamento que contém o mesmo princípio ativo, na mesma concentração, a mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração, posologia, a mesma indicação terapêutica que o medicamento de referência, tá? Já um medicamento similar, ele contém os mesmos princípio ativo, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, ou seja, ele é equivalente a todos os outros, tá? Contudo, ele não tinha, né, de modo geral, ele não tinha a obrigatoriedade de passar por esses testes de bioequivalência, apesar que desde 2003, né, a Anvisa exigiu que os medicamentos similares eles passassem por esse aspecto aí de bioequivalência, de equivalência em si, dos medicamentos registrados, tá? E para a gente finalizar de modo geral essa aula associada a características da biodisponibilidade, é importante nós compreender a intercambiabilidade de medicamento, né? Primeira coisa que nós temos que entender, gente, é que a intercambiabilidade é um termo associado, como posso dizer, à engenharia, né? Na verdade, a intercambiabilidade está associado à característica de modificar o produto, tá? Não é tirar, não é modificar o princípio ativo, não é mudar a posologia, não é mudar a indicação, mas sim ter uma probabilidade de eu trocar o medicamento por outro, tá? De modo geral, gente, a intercambiabilidade de medicamento, ela pode permitir ao profissional farmacêutico substituir o medicamento de referência pelo seu medicamento genérico correspondente, tá? Ou vice-versa, tá? Como também permite o medicamento de referência pelo seu medicamento similar quando ele é equivalente e intercambiável, tá? E vice-versa. E existem várias resoluções, né, que trata dessa questão dessa intercambiabilidade. Então, de modo geral, o que pode acontecer? Pode ter a intercambiabilidade, gente, do medicamento, como vocês podem observar na imagem. Pode ter a intercambiabilidade do medicamento genérico pelo de referência e o de referência pelo genérico, tá? Mas assim, o que funciona? Geralmente essa intercambiabilidade ela está associada a dois aspectos. Primeiro, a um pedido, né, a um pedido do próprio paciente, porque ele quer algo mais barato, ou também porque na farmácia não tem aquele produto que está na prescrição, mas pode ser intercambiado por outro, tá? Desde que seja permitido em lei. Então, de modo geral, gente, eu posso ter uma intercambiabilidade entre o medicamento similar e o medicamento de referência, tá? E também pode ter uma intercambiabilidade entre o medicamento similar e o genérico. Mas esses medicamentos similares, eles têm que ter uma intercambiabilidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, em critérios para intercambiabilidade dos medicamentos similares, né? Existem algumas portarias, resoluções que falam, né, que é considerado, por exemplo, um medicamento intercambiável, um medicamento similar, cujos estudos de equivalência farmacêutica, biodisponibilidade relativa e bioequivalência foram analisados e aprovados pela Anvisa. Então, para um similar ele se tornar intercambiável, ele precisa desses critérios, tá?
E aí, turma, de modo geral, essa é a nossa aula de biodisponibilidade, tá? Como eu comentei para vocês, é uma aula bem rápida, bem simples, tá? Para tratar desses aspectos associados à biodisponibilidade. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, Oi, tem fique à como se eu vontade. voltar os slides desde o primeiro, só para me tirar uns print aqui, é porque como minha internet não estava legal, eu já entrei no final da aula. Pronto. Isso. Só para me tirando uns prints aqui para me estudar melhor. Pode passar para o segundo. Vai passando. Passa para o terceiro. Passa. Peraí. Peraí, volta. Passa. Passa para o sexto agora. Isso. Peraí, ainda não, peraí. Passa para o sétimo. Oitavo agora. Turma, e aí? Professor. Oi, Obrigada. nada. E aí, turma, assim, nós vamos finalizamos esse conteúdo. Nesse momento, eu vou colocar lá no AVA, vocês já poderão acessar o AVA, vou colocar a nossa segunda atividade, que é para encerrar a parcial, porque a próxima semana já é a prova. O nosso conteúdo da prova vai ser histórico e conceitos em farmacologia, formas farmacêuticas, via de administração e biodisponibilidade. São esses 5 conteúdos para a nossa primeira prova, tá? E aí, a segunda atividade, vai ser um artigo que vocês vão ler sobre essa questão de genérico, que eu vou colocar lá, e vocês vão elaborar 5 perguntas com respostas. Vai ser manuscrito, como foi as outras orientações, até 5 pessoas, e mandar para o meu e-mail, como vocês fizeram as outras orientações. Professor, eu posso fazer individual? Pode. É no máximo 5 pessoas, mas quem quiser fazer individual, em dupla, fica à vontade, tá bom? Alguma pergunta? Professor, Oi. Professora, poderia repetir os conteúdos? Histórico e conceitos. Espera aí. História e conceitos. Espera aí. Psicologia, né? Isso. Qual é o outro? Formas farmacêuticas. Espera aí. Qual é o outro? Vias de administração de medicamento. E biodisponibilidade. Professor, bom dia. Oi, Antônio. Obrigado, Bom dia. professor. De nada, Gabriela. Bom dia, Antônio. Com relação à prova, vão ser 10 questões de alternativas, né? Isso, 10 questões alternativas, objetivas, e vocês terão, se não me falha a memória, uma semana para realizar. Vai seguir o mesmo modelo do semestre passado, tá? Beleza. Só mais uma dúvida. No caso, o de referência e o similar, eles não são intercambiáveis, mas o de referência e o similar equivalentes são. Isso mesmo. Isso mesmo. Lembrando que para ser os similares intercambiável, é necessário que ele tenha passado por testes de bioequivalência. Alane, você gostaria de perguntar alguma coisa? Você é a estava respeito do modelo da prova, você já respondeu. Tá, deixa eu só confirmar bem que uma coisa com vocês. Olha só, gente, a prova vai ser 10 questões objetivas,
cada uma valendo 100 pontos, tá? Vai abrir de meia-noite do dia 5 do 10 e vai fechar meia-noite do dia 10 do 10, tá? E vai estar postado no primeiro encontro do AVA. Professor, Oi. eu queria que o senhor repetisse para mim como é que vai ser a atividade, porque eu estava sem acesso ao portal. A atividade, eu vou colocar tudo também no AVA agora, mas a atividade, ela é de um artigo sobre essa questão de medicamento genérico, elaborar 5 questões com respostas. Vai ser manuscrito, vai tirar foto, vai escanear e vai enviar para o meu e-mail. É com até 5 pessoas. Tá ok. Obrigada. De nada, José. Turma, então, que vocês tenham um bom dia. Daqui no máximo 5 minutos você já pode entrar no AVA para começar a realizar a atividade para vocês não acumularem, tá bom? Professor, só mais uma pergunta. É porque eu queria o número da líder da sala, porque a gente estamos do 10º período, eu e minha colega. E a gente está sem acesso. E você tem o meu número? Tem. Manda mensagem no meu número para eu poder passar para você, tá bom? Ah, tá bom, obrigada. Nada.